Então vamos para a palavra do Senhor, Mateus 26, 67, versículo 67. Está escrito assim: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Amém? Pode sentar, mas não feche a sua Bíblia. Dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluia. Deus é bom e maravilhoso e poderoso. Fecha os teus olhos agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Tu és o eterno das nossas vidas, Senhor. Abençoe, Deus, cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. E faça fluir o Teu Santo Espírito. E que essa palavra venha mexer conosco. E eu creio, Deus, que o Senhor vai falar com a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Cuspiram em Jesus. Bateram em Jesus. E disseram assim: ó Cristo, fala aí quem é que te bateu. Tipo, revela aí. Nós estamos falando aqui nada mais e nada menos que Jesus Cristo, que apanhou. E Jesus Cristo, Ele simplesmente veio na terra porque tinha uma missão. Quantos entendem isso? E uma missão é passada por Deus. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus tem uma missão para você nessa terra aqui? Deus tem uma missão para nós. Deus tem um propósito, Deus tem um foco para você. E Jesus veio na terra para cumprir isso. E o propósito de Jesus Cristo era salvar o perdido. E nós éramos o perdido que Cristo está salvando a cada dia até a eternidade, querido. Porque a salvação é algo processual. E Deus está trabalhando em nós. Fala para quem está do seu lado assim: Deus está trabalhando na sua vida. Quando Deus quer agir numa pessoa, Ele começa uma obra, porque Ele sabe que essa pessoa tem algo, e você tem algo de Deus aqui, nessa cidade, porque Deus quer te usar, Deus quer fazer algo com você. E você tem o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo está na sua vida. Pastor, o que é ter o Espírito de Cristo? Ter o Espírito de Cristo é ser como Cristo. É se parecer com Cristo. Você tem o Espírito de Cristo? Levanta a mão quem tem o Espírito de Cristo. Quando uma pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ela vem para a igreja é criar um mundo de fantasia. Tem uns que já sabem o que é isso, que eu venho falando isso. Eu venho falando isso para o Ministério de Louvor, sobre as fases de um ser humano dentro da igreja. O mundo da fantasia é uma das fases. Um dia até quero falar sobre isso. As fases que tem, que todo mundo passa ou vai passar. Se não passou, vai passar. E uma das fases que o ser humano tem é o mundo da fantasia. É o mundo que ele acha que as coisas vão ser de um jeito, quando na verdade não vai ser do jeito que ele pensa. Deus vai fazer de outro jeito. E quando Jesus veio à terra, Ele veio com um plano de Deus, um propósito de Deus. E o propósito era dar a vida dele na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E dentre o cumprimento desse propósito, a gente começa narrando de cenas de agressão física. Para completar o propósito de Deus na terra, Ele não pode sair do foco. Se você pensa em completar o propósito que Deus tem na tua vida, você não pode sair do foco. Mas algumas coisas vão acontecer na tua vida que vai querer tirar você do foco. Diga para quem está do seu lado assim, ó, fica esperto. Porque existirão situações que vão tentar te tirar do foco. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo na terra, amém? E o que acontece? Como Deus, Ele tem todo o poder. Deus tinha todo o poder. E poder é uma coisa que quem tem usa. Quem tem poder, usa poder.
Um pai dentro de casa tem o poder da autoridade, ele usa. Um rei usa. Quem tem poder, usa. Mas o Filho de Deus tinha poder, mas ele usava em certas horas, porém em certas ele não usava. Quando pegaram Jesus e foram bater nele, cuspiram nele, ali ele foi provocado. Você não precisa levantar a mão, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém já cuspiu em você? É uma meditação. Alguém já falou assim, eu vou cuspir na sua cara? Provavelmente se alguém disser isso para você, talvez hoje não, mas se tivessem falado isso para você, antes de você ter Jesus, você ia falar assim, você pode cuspir na minha cara, mas você vai ficar sem nenhum dente depois. Verdade ou mentira? Porque a reação, cuspir em mim, reação. Ninguém aceita um nível desse. Mas Jesus não sofreu apenas um nível de agressão. Jesus passou por uma série de fatores que, se fosse eu e você, perderia o foco. Quando Jesus estava na terra, ele tinha um plano, um propósito para cumprir. E quem tem um plano, se você entende que você tem um plano, se você entende que você tem um propósito, você não pode deixar nada tirar você do plano de Deus. Nada. Nada tira você do plano de Deus. Diga para quem está do seu lado assim, não deixe nada de tirar do plano de Deus. Quando Jesus recebeu aquele cuspe, ali era ou não era uma oportunidade dele tomar alguma medida contra quem bateu nele? Sim ou não? E bateram nele dizendo assim, adivinha quem nos bateu? Ou seja, provocando Cristo. Toda pessoa que entende que tem um plano de Deus vai ser provocado demais. Quantos lembram do sonho que eu comecei falando? Está entendendo ou não? Vamos juntando aqui. Agressão. Está aqui na Bíblia, agressão. Você consegue agora como um cristão, você consegue sofrer uma agressão? Como reagir numa agressão? Lembra da história que eu contei? O que aconteceu? Houve uma agressão e jogou para cá. Agora, como reagir? Quem tem o Espírito de Cristo, que levanta a mão. Se você tem o Espírito de Cristo, você vai entender que você tem uma missão dada por Deus e você não pode sair da missão. Jesus simplesmente não precisou dizer nada. Fala aí quem te bateu, não fez. Você está com a Bíblia aberta? Mateus 27, 17. Nós vamos ler alguns textos. Mateus 27, 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Quem você acha que o povo disse para soltar? Barrabás. E aí a Bíblia diz no versículo 18, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Jesus era um criminoso, irmãos? Ele era bandido, pecador, e porque ele foi dessa forma, simplesmente acusado. Qual o motivo da acusação? Inveja. Inveja. Não precisa levantar a mão, não. Alguém já te acusou falsamente? Alguém já teve inveja de você? Vou falar da mesma linguagem que eu usei da agressão física. Hoje não. Mas lá no passado, como você reagiria se alguém te acusasse? Falasse algo a teu respeito? Tivesse uma coisa sobre a tua imagem, sendo que não é aquilo que você é. Como é que você ficaria? Por exemplo, eu venho falando sempre isso aqui. Se colocarem algo para te alfinetar nas redes sociais. A rede social hoje é um poder na mão de uma pessoa, é verdade ou mentira? É um poder que uma pessoa tem. O ser humano hoje tem um poder, se ele for num restaurante e for mal atendido, ele tem um poder de acabar com aquele restaurante pelas redes sociais, é verdade ou não é? Uma igreja, uma empresa,
Qualquer coisa, um serviço prestado, uma amizade, um parente. As redes sociais é um poder que você tem na mão. Agora, como é que a gente usa o poder? Jesus tinha todo o poder, tinha ou não tinha? Aí acusam Jesus por inveja. Trocam Jesus por uma pessoa muito pior. Qualquer um de nós seríamos muito pior. Mas aquele homem, além de tudo ser um pecador, estava na condição de bandido. E ali ele se sente comparado com outra pessoa. Você, eu quero que você medite o seguinte: se você for comparado com uma pessoa muito ruim, muito ruim, e uma pessoa muito ruim for tida como melhor do que você, porque quando é uma pessoa mais ou menos do teu nível assim, você fala, não, é uma interpretação, é o jeito da pessoa olhar. Não é você ser comparado, ou melhor, você ser diminuído por uma pessoa que é pior do que você, mas muitas vezes, como é que o teu sangue fica? Como é que o teu coração fica? Como é que tua alma fica? Ferve ou não ferve? Ferve. Mas nós temos o Espírito de Cristo, amém? Por que Jesus não fez nada quando cuspiram nele? Por que Jesus não fez nada quando bateram nele? Quando Jesus foi apresentado ao povo, o povo disse Barrabás. Por que ele não disse nada? Porque ele não precisa usar o seu poder para se defender, porque ele estava ali para cumprir um propósito de Deus. E quem está num propósito de Deus não pode sair do propósito. O propósito dele era fazer rolo com o povo? Era discutir com o povo, o propósito dele? É ou não? Se uma pessoa colocar nas redes sociais uma alfinetada a teu respeito, como eu comecei a reflexão, na hora você tem o poder, você vai lá e digita, tecla, bate, manda, compartilha. Outras pessoas vão te apoiar, vai começar 2, 3, 4, 5 pessoas vão começar a falar em tua defesa, e você vai se sentir o quê? De novo você vai colocar-se acima daquela pessoa e você vai falar assim, agora sim, as pessoas estão vendo que eu estou acima e ele estava abaixo. Jesus não precisou provar que ele estava acima. Ele não veio aqui para provar isso, ele veio aqui para cumprir uma missão. Você veio na terra para cumprir uma missão, não foi para provar nada para ninguém. Você veio na terra para cumprir uma missão. E toda pessoa que veio para cumprir uma missão, Satanás sabe, e ele vai fazer alguma coisa para tirar você do foco. Fizeram com Jesus. Mateus 27, versículo 21. De novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Ou seja, gente, estamos falando aqui de um ambiente que tinha uma multidão, ok? Imagina agora você sozinho, sendo massacrado verbalmente, verbalmente, você sendo massacrado por um monte de pessoa falando a teu respeito. Cambada de endemoniado, cambada de fofoqueiro, cambada de fuxiqueiro. Que Deus manda um raio, manda fogo, queima tudo essa encrenca de gente. Deus vai mostrar quem eu sou. Deus vai me colocar por cima. Vai colocar eu entre a plateia e o povo no palco. Aliás, eu no palco e o povo na plateia. É só invertir. Não funciona assim o evangelho. Não estava assim. Jesus simplesmente falou assim, pode todo mundo falar. Todo mundo pode falar. Eu tenho uma missão. Como é que eu fico emocional? Vai ser equilibrado assim lá no céu, hein, gente? Vai ser assim focado lá no céu, hein? Aí, vamos ver mais. Mateus 27, 22. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Ou seja, o que mostra nesse versículo? Morte, não ingratidão. Fala assim, ingratidão. Quantos conhecem essa palavra aqui a fundo? Levanta a mão. Quando o povo diz crucifica, ele tinha feito um monte de milagre para aquele povo, sim ou não? E agora o povo está dizendo o quê? Crucifica. Ele veio para morrer. Ele não tinha um propósito de morrer? Está certo ou errado? Mas ali o povo demonstrou que é ingratidão. O que acontece quando a gente está focado num plano de Deus?
Vem alguém e fala de nós. Passa um tempo, aí a gente suporta. Vem um monte de pessoas e bombardeia a gente vai bambeando. Mas e quando chega a ingratidão, o que a gente costuma fazer? Quer saber de uma coisa? Para mim, já deu. O que Jesus fez? Jesus saiu do propósito ou não? Fala assim para quem está do seu lado assim, ó, Jesus saiu do propósito, irmão? Fala para quem está do seu lado assim, ó, na frente, para quem está na tua frente, assim, ó, pega no ombro dele, fala assim, ó, qualquer coisinha, irmão, aprende, é para tentar tirar você do foco. Está entendendo ou não? Nessa hora você ia falar, o quê? Tudo que eu fiz na igreja, tudo que eu ajudei, porque aquele povo era a igreja dele, amém? Ele via todo mundo como seu rebanho, sim ou não? Ele via todo mundo como seu rebanho. O quê? Eu fiz tudo isso aí para vocês? Vocês querem fazer isso comigo? Deus envia fogo do céu, igual derramou com Sodoma e Gomorra, mata tudo. Se fosse você, você ia falar, cambada de ingrato, queima tudo agora. E se Jesus falasse assim, ó, queima todo mundo agora, o que acontecia com todo mundo? Ele tinha poder? O que ele fez com o poder? Usou ou não usou? O ser humano busca poder. Posição, status, cargo, função, poder. Jesus não usou poder porque ele veio para usar uma missão. Mateus 27, 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarneceram dele. Diziam, salvou todo mundo, salvou os outros, e a si mesmo não pode se salvar. É rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Ele tinha poder para se salvar, sim ou não? Escuta isso, ele tinha poder para se salvar, sim ou não? Ele usou o poder? Porque ele não precisa provar nada para ninguém. Ele tinha um propósito a cumprir. Agora, quando uma pessoa fala assim, ó, se você é filho de Deus, faz isso, se você é crente, faz isso, provocam. Jesus foi provocado a todo instante na sua alma, para ver se ele perdia a paz, perdia o domínio próprio, perdia a estribeira, entrava num pavio curto. Jesus tinha poder para isso, tinha ou não tinha? Você sabe qual foi a arma que ele usou? Ó. Pai, perdoa eles. Por quê? Por quê? Eita, domínio, hein? Dá licença, hein? Esse Jesus é tremendo, sim ou não, irmãos? É esse Espírito que está sobre a tua vida em nome de Jesus. Falaram, estão falando? Ó Deus, ó, tira um cochilo aí, Deus. Não ouve não, Pai. Eles não sabem o que falam. Sabe por quê? O propósito dele era aquele, ele não saiu do propósito. Porque toda pessoa que vai fazer um propósito de Deus vai ter pedras para sair do propósito. Tem uma pedra no teu caminho, desvia não, Senhor. Ou eu passo por cima, eu dou ordem, vai ter que sair. Eu não saio do propósito de Deus. Está entendendo ou não? Lembra do começo que eu falei do mundo de fantasia? Jesus ia ter que cumprir um propósito. Ele não tinha mundo de fantasia, não acredita em Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Ele não acredita nisso. Ele sabia que ele ia sofrer ingratidão. Ele sabia que ele ia sofrer calúnia. Ele sabia que ele ia sofrer acusação. Ele sabia que ele ia sofrer agressão física, agressão verbal. Ele sabia. Quantos aqui entendem que tem um chamado de Deus? Então pega essa mãozinha que você levantou e fala para quem está ao seu lado assim, você sabe que você também vai ter tudo isso? Essa palavra é do papai, viu? Você viu o papai ministrando aqui ontem, né? Rapaz do céu, bate, hein? E eu teve uma hora que eu vi ele começando a envermelhar, eu falei, meu Deus, começou a envermelhar, aí é problema.
O Hulk fica verde, ele fica vermelho. Irmãos, não sai do foco. Vão tentar de tudo. Aí você pega, cai, entra lá. Aí o diabo falou, consegui. Não, irmãos, não cria muita fantasia. Você tem um plano, você tem um propósito, você tem um alvo. Vamos focar no propósito de Deus. Quando acontecer alguma coisa desse sentido, se Jesus desse trela, escuta, sabe o que eu aprendo quando Jesus disse assim, Pai, eles não sabem o que falam? É porque realmente ele acreditava que o povo não sabia o que estava falando. E como é que você conversa com uma pessoa que não sabe o que está falando? Deixa ela falar sozinha. Porque se você entra, significa que aquilo que estão falando não é verdade. Mas se não é verdade, você vai falar o quê? Deixa lá, eu vim para um plano. Mateus, vamos para Lucas 23. Mateus, que você estava lá, né? Vira as páginas, vai para Marcos, depois é Lucas. Lucas 23, 27. Quando Jesus foi para o Calvário, Jesus indo agora para o Calvário. Lucas 23, 27. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. As mulheres estavam aqui, em luto, chorando, batendo no peito. Batendo no peito é um sinal no judaísmo de luto, choro, de alguém que está morrendo ou morreu. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, quem que ia morrer, as mulheres ou Jesus? Veja só, gente, dá licença, olha aqui, ó. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim não, chorai antes por vós mesmos, e por vossos filhos. Que isso, gente? O homem tinha apanhado, foi cuspido, bateram nele, colocaram uma coroa de espinho, e ele está lá em direção à crucificação, e ele está falando assim, mulher, vocês estão chorando por quê? O cara está sofrendo, e ele está perguntando, por que você está chorando? Uai, pastor, porque ele estava sofrendo. Ele não estava sofrendo, era o plano dele sofrer. Era o plano dele morrer na cruz, ele estava dentro do plano. Aí ele fala o seguinte, vocês não têm que chorar por mim não. Vocês têm que chorar por vocês mesmos. Ou seja, embora ele tivesse com todas aquelas consequências da surra, da humilhação, ele disse, vocês é que estão fritos, não sou eu não. Vocês é que estão por baixo, não sou eu não. Vocês é que estão prejudicados, não sou eu não. Vocês têm que chorar por vocês, que a minha condição é estar no plano, eu estou no plano. Quando você está no plano de Deus, você está no ápice, no ponto alto. Aí aquelas mulheres falaram, mas agora que nós não entendemos nada. Ele mandou nós chorar por nós e por nossos filhos, e agora? Por quê? Porque cada um de nós é que tem que encontrar o propósito e não sair do propósito. Quem sai do propósito é que tem que chorar. Diga para quem está atrás de você, atrás. Agora olha para trás. Fala assim, é você mesmo, não disfarça não. Disfarça não, que é você mesmo que está falando aí, ó. Você está entendendo o mistério ou não? Esse texto aqui prova que ele estava no foco. Você tem um propósito, você vai passar por um monte de coisa, você não vê, eu estou abalado. Abalado com o quê, gente? Eu estou mal. Mal com o quê? Você está no propósito, não chora não. Estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, minha família está levantando contra mim. Você está no plano. Levanta a tua cabeça e fala assim, vocês têm que chorar por vocês, porque eu estou em caminho da minha vida eterna com Cristo. Eu estou no caminho da direção com Cristo. Aí alguém diz assim para mim assim, né? Ô pastor, mas ele era Jesus. Mas o Espírito que habita nele, em você, qual que é? Não é o mesmo? É o mesmo ou não é o mesmo? O Espírito que guiou a vida dele não é o mesmo que guia a sua?
Então, a partir de hoje você anda de cabeça erguida. Toma cuidado para não sair do foco. Não acredita em Papai Noel com o da Páscoa, não. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. O homem só fez o bem para todo mundo. Às vezes fala, eu ajudo um, ajudo o outro, falo isso, aconselho, oro, jejuo, vou lá, ministro na célula, ministro do discipulado, e olha o que eu ganho. Oh, você achou que você ia ganhar o quê, bonitão? Você está no foco. Eu quero abrir com vocês uma história tremenda. Livro do 1 Samuel. Antigo Testamento. Ou o Primeiro Testamento. Capítulo 17. O versículo é 17 também. Nós vamos ver uma história aqui tremenda, fantástica, de um homem que se manteve no propósito de Deus, e nós vamos ver onde é que ele chegou. Tem gente aqui que sonha em chegar num posto abençoado por Deus, amém? Então você já está hoje preparado. Você está preparado hoje com a palavra, com as armas da palavra, para não sair do propósito. 1 Samuel 17, 17. Quem achou, dá uma glória a Deus. Olha que história maravilhosa, irmãos. Disse Jessé a Davi, seu filho. Conversa de pai e filho. Meu filho, leva, peço-te, para teus irmãos uma efa de trigo tostado, e estes 10 pães, e corre e leva ao acampamento a teus irmãos. Ou seja, leva comida para os teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava tudo bem. Quem que mandou fazer isso? Quem que mandou perguntar se estava tudo bem? O pai. E ele só fez o que o pai? Tá bom. 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um duelista, cujo nome era Golias, filisteus de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, vou repetir o versículo 24, todos os israelitas, grave isso, vamos para o 25, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, ele dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Tipo assim, o que o rei vai dar? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, tipo assim, quem matar o homem, o rei vai dar a filha, vai isentar de impostos e tudo mais. E assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, fala assim, ó, Eliabe, seu irmão, fala assim, ó, seu irmão, mais velho, isso, agora eu leio. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aquelas
aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: o que eu fiz agora? Só fiz uma pergunta. Versículo 30, desviou-se. Fala para quem está do seu lado assim, ó, desviou-se. Para o outro lado, desviou-se. Desviou-se dele. Fala assim, ó, desviou-se dele. Isso, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba. O homem lutou com um bicho, gente, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Quantos Davi temos aqui? Vem para a história. Davi está lá fazendo o que o pai mandou, cuidando das ovelhas. O pai chamou e deu uma tarefa, porque pai dá tarefa. Qual foi a tarefa? Teus irmãos estão na guerra, leva um misto quente para eles. E era misto quente porque tinha pão e tinha queijo. E onde tem pão, queijo e o sol, vira misto quente, só que separado. Leva pão, olha o que o pai disse: leva pão para os teus irmãos e leva o queijo para o comandante, porque o pai morava num cantinho e os filhos dele tudo estava no exército, brigando contra os filisteus. Quer dizer, brigando não, né? Arranhetando. Leva lá para ele, porque eu quero saber notícia dos teus irmãos. Quem é que queria saber notícia dos irmãos? Era o pai. A Bíblia diz que de madrugada, rapaz, Davi levantava de madrugada. Fala aí, ó, para quem está do seu lado, assim, ó, Davi levantava. Não, fala assim, ó, fica deixa para você. Davi levantava de madrugada. Bom, vamos lá. Davi pegou de madrugada, pegou o seu pãozinho, pegou o queijo e foi. Ele foi porque quem mandou? Quando ele foi ver, cadê os irmãos? Ele viu que o povo estava em fileira, Israel contra Filisteu. E de repente ele veio: como é que vocês estão? O pai mandou eu perguntar como é que vocês estão. Foi lá para isso. Mas aí ele escuta o Golias aparecendo: o homem que lutar comigo, mano a mano, se me vencer, o rei vai dar isso, 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 isso. Nenhum soldado afinava. A Bíblia diz no versículo que nós lemos: todos fugiam. Mas Davi ouviu e falou assim: o que esse cara falou? O que esse cara falou? Ele falou que tem que encontrar ele no mano a mano. E o rei diz que quem enfrentar ele, ó, o rei diz que quem enfrentar ele, e quem vencer, ele vai dar a filha para casar, vai dar riqueza, e não precisa pagar mais impostos, toda a sua família. Ele falou assim: repete o que ele vai dar. Ele vai dar a filha, riqueza, e isentar toda a família de impostos. O Eliabe, irmão mais velho,
chegou nele. Quem tem irmão aqui, levanta a mão. Todo mundo tem que levantar a mão, nós somos tudo irmão. É ou não é verdade? Aí chega o irmão. Você escolhe o da igreja ou da sua casa. O que for mais ranheta, você escolhe. Chega o irmão. O que você está pensando que você é? Alguém já fez com você? Levanta a mão. Nossa, gente. O que você está pensando que você é? Você é quem? Eu te conheço. Falou desse jeito. Eu te conheço. Você veio aqui só para ver a batalha. Eu te conheço. Ele foi lá só para ver a batalha, gente? Ele foi lá porque estava debaixo da ordem de quem? Aquilo que Eliabe disse dele, era verdade ou mentira? Ele não foi lá só para ver, então era uma mentira. O que acontece com você, que você está lá fazendo as tuas coisas, teu pai e tua mãe falam assim, faz um favor para mim, teu irmão está com fome, vai lá levar comida para ele, você vai lá, faz um favor para o teu pai, honra teu pai, faz um favor para o teu pai, chega lá, teu irmão te maltrata, você vai falar assim, rapaz, soubesse, tinha deixado de passar fome. É verdade ou mentira? Você entraria em briga com ele na hora que ele falou isso? Eu te conheço, você veio aqui isso, quem mandou você vir aqui? Ainda falou assim, ó, com quem que você deixou as ovelhas? Tipo, seu irresponsável. Mas a Bíblia diz que ele deixou com uma pessoa. Você tinha que estar lá cuidando das ovelhas do pai. Nós é que somos exército. Você está fazendo aqui, eu te conheço. Se fosse você, você falaria um monte na cara dele, sim ou não? Assume agora o lado humano que você tem. Aquele lado assim, Jesus Cristo dormindo de costas, não está vendo, Jesus não está vendo. Você fala, Jesus me dá 5 minutos. Eu só preciso de 5 minutos para resolver essa parada com meu irmão ou com a minha irmã aqui, imagina. O que você faria? Ingrata. Próxima vez vocês morrem de fome, trem. Você brigaria com ele, sim ou não? Sim ou não? Davi brigou com o irmão? Olha o que Davi faz. Aprende aí. Mas eu só fiz uma pergunta. O que eu fiz? E a Bíblia diz que no versículo 30 que ele se desviou do irmão. Sabe o que ele fez? Não quis ficar lá batendo boca com o irmão, porque tinha um propósito maior para a vida dele. Se ele discute com o irmão, o comandante da guarda vê, na hora ia falar assim, o que esse rapaz está fazendo aqui que está no meio do exército? Pode? Põe esse menino para correr daqui, manda ele embora. Faria isso ou não faria? Nós todos sabemos que Davi foi levantado como rei, que Deus levantou ele, que ele tinha um propósito de derrotar gigantes. Só que todo homem, toda mulher que tem propósito de derrotar gigante, não pode parar para perder tempo para discutir com o irmão. Você sai do foco. Você vai pôr a alma. Aí vai envolver a alma no meio. Não, não fiz nada, não quer briga, não quer rolo não. Como é que é o negócio lá? O cara mesmo falou o quê? Que quem matar o Golias, foram falar para o Saul que ele queria enfrentar o Golias. Ele falou, eu vou enfrentar ele. Não, mas você não tem como enfrentar. Tenho sim, eu já matei um urso, já matei um leão, eu grudei na barba do bicho, matei ele. Aí ele disse assim, então pode ir. Ele disse, eu vou, e o Senhor me entregará aquele gigante nas minhas mãos. Ou seja, ele estava focado aonde? No plano maior de Deus. Quer uma revelação da palavra? Quantos quer uma revelação da palavra? Oh Deus. É agora, hein? O irmão que era soldado, que tinha patente, que tinha treinamento, que estava lá para isso, fugiu. O outro, que não tinha nada a ver, entrou. Sabe por quê? Porque Deus chama aqueles que o homem não chama, para honrar aquele menor, para fazer a diferença. Sabe por que Davi foi encarar? Na cabeça disso aí os irmãos falaram assim, porque era uma vergonha para os irmãos estar no exército e não querer enfrentar, e o outro querer enfrentar. Era ou não era vergonha? Quando você começa a fazer a obra de Deus, quem não faz fica com vergonha porque você está fazendo. Ou você acha que eu cheguei a ser pastor, e quando comecei a fazer a obra de Deus, não tinha gente que ficava com vergonha, que estava mais tempo que eu na igreja e não fazia menos que eu. Não pagava o preço que eu pagava, e não falava de mim. Se eu ficasse dando trela, eu estava lá até hoje brigando com eles. Falei, não irmão, eu tenho um propósito, ninguém vai, não é assim não.
Propósito. Pá. Sabe o que acontece? Sabe o que eu aprendo? A maior revelação da palavra é que quem... escuta isso, gente. Davi só alcançou o plano de Deus porque ouviu o plano do Pai. O plano de Deus caiu no colo de Davi, porque Davi ouviu o pai, e o pai falou, vai ouvir os teus irmãos como ele está. Quem obedece o pai daqui, recebe grandes focos, promessas, planos do lado de cima. Isso é forte. Quantos têm propósito de Deus aqui? Levanta a mão. Uma tarefa simples de levar pão, uma tarefa simples de levar queijo, uma tarefa simples de falar assim, vai lá ver como é que está teu irmão. Meu pastor fez isso comigo. Meu pastor fazia isso o seguinte, rapaz, tem umas 4, 5 vidas novas, vai lá fazer uma visita, vai lá ver como está. Faz uma visita para aquela pessoa. Uma tarefa simples. Olha onde me trouxe, a ser um pastor de ovelhas. Quem ouve o Pai, por mais simples que seja a tarefa, vai te aparecer. Só que tem um negócio. Quando você ouviu o Pai, que o Pai falava assim, faz uma coisa. Nesse uma coisa vai te aparecer Eliabe. Sabe o que o meu pastor falou? Naquilo que eu comecei falando para vocês? Que tudo que a interpretação era, tudo que queria que ele pegasse, ficasse, levantasse e falasse assim, deixa eu ir lá de novo no altar. Deixa eu ver quem me empurrou. Quem me empurrou? E bater boca. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez quando agrediram ele. Não foi isso que Davi fez. Ele se virou. Ele entrou no foco. Entra no foco. Vai vir um foco atrás do outro. Você não sai não. Não sai não. Que o teu foco é grande do que Deus tem para a tua vida. Não sai não. Deus vai permitir que existam Eliabes na frente do teu caminho. Que existam multidões no teu caminho. Que existem soldados que vai cuspir em você no teu caminho, que vai bater em você no teu caminho. Não usa o poder que você tem para isso, não. Usa o poder que você tem para derrotar gigante, não é para brigar com Eliabe, não. Meu irmão, você está me falando que eu não sou capaz? E para com isso, rapaz, vou discutir. Pronto. Posso te falar uma coisa? Se Davi briga com Eliabe no tapa, Davi apanha. Porque os outros irmãos iam juntar tudo. E embora ele derrotou um urso, um leão, ele não era um Sansão da vida, ele ia apanhar. Sabe por que ele ia apanhar? Porque luta que a gente luta, que Deus não mandou, a gente apanha. Se ele luta com um cara menor que ele, que não é vontade de Deus, ele perde. Se você lutar com um gigante, estiver dentro da vontade de Deus, você ganha. O problema não é você lutar com quem é maior ou com quem é menor, o problema é você lutar com quem não tem que lutar. Porque sempre vai ter Eliabe no teu caminho, que está com posição e não está para lutar, está para atrapalhar. Porque Eliabe estava ali, não era para lutar. Ele estava ali para atrapalhar a vida de quem quer lutar. Fala para quem está do teu lado, você quer ser Eliabe ou você quer ser Davi? Deus te alistou no exército dele. Deus te alistou no exército dele, sabe para quê? Para você ser como Davi. Só que todo Davi tem Eliabe e todo Eliabe tem Davi. Fica imaginando a cara do Eliabe depois, quando Davi vence o Golias e dos outros irmãos. E não é que aquele baixinho venceu? E não é que aquele jovenzinho venceu? Eu fico imaginando o pai dele. Meu filho não volta, meu filho não volta, meu filho não volta, meu filho não volta. Ai, agora é outro, já estava preocupado com os irmãos, agora... De repente chega a notícia, olha, teu filho está muito bem. Isso aí é dedução da minha cabeça. Eu gosto de navegar. Não está na Bíblia não, isso aí é coisa minha. Chega a notícia, teu filho está muito bem. Não, mas eu fui perguntar dos meus filhos. Não, mas eu quero saber do teu filho. Teu filho é nota 10. Qual deles? Não, não é qual deles, é aquele um. Que saiu daqui para te ouvir. Que foi fazer o que você fez, o que você mandou, que foi seguir a tua direção, está sendo muito aclamado, porque conseguiu destruir o maior inimigo de Israel, e a vergonha de Israel foi embora.
Rapaz, eu estava com um soldado em casa e não sabia. Fala para quem está do seu lado assim, não fica parado não. Porque você é um soldado. E como soldado, tem gigantes esperando para você derrubar. Eu creio que tem gente aqui que ainda está lá. Mas vai chegar uma hora que o pai vai dizer assim, ó, faz isso. Última revelação da palavra. Os maiores planos de Deus é quando se trata com o ser humano. Ei, vou repetir. As pessoas que têm maiores planos de Deus são aquelas que envolvem-se com o ser humano. Jesus envolveu-se com o ser humano. Davi foi olhar os irmãos. Quando você cuida dos irmãos, Deus começa a pôr coisa grande na tua frente, irmãos. Embora a intenção de Davi era ver como os irmãos estavam, a intenção dos irmãos não é essa. Todo servo de Deus, quando se levanta, a intenção dele é boa, mas tem gente que não tem intenção boa, que vem para atrapalhar. Só que você tem que saber o que você tem que cair, o que você não tem que cair. Usa a tua arma, usa a tua pedra, irmão, não é para atacar em Eliabe. Usa a tua pedra para atacar em Satanás, que quer levantar contra a tua vida. Mas ele vai cair em nome de Jesus. Quem crê nisso? A partir de hoje, concentra. Como? Onde aparecem os Eliabe da vida? Chega o dia do culto. Hoje é dia de culto. É o dia que o marido deixa para brigar com a esposa. Ele não briga na segunda, ele não briga na terça, ele não briga na quarta. Ele briga na quinta e no domingo. Ou a esposa briga com o marido. Aí fala assim, hoje eu não vou na igreja mais. Não vai não, por quê? Discutir feio, não vou não. Oh meu Deus, vamos aprender? Olha para mim. Quando vier alguma situação dela, faz assim para o lado, ó, desvia, fala desvia. Olha para o lado, fala assim, ó, desvia. Fala para quem está do seu lado assim, ó, desvia, irmão. Não é para você ser um desviado, é para você desviar do problema. Né, irmão? Aconteceu um problema, o pastor mandou desviar. Não mandei desviar não. Mandei você sair fora. Se você ficar ali, você não cresce. Se você entrar em, como diz os manos, né, das coisas. Se você entrar ali, os truta vai ficar um trem e aí acabar com tudo. Tá ultrapassado, né? Tá bom, tudo bem. Eu reconheço que a minha idade já está indo, né? Mas tá bom. O importante é você saber o seguinte. Filho, o dia que você está lá animado, hoje eu vou para a igreja, isso aqui, aí teu patrão vem 5:30 da tarde, te dá uma dura, acaba com o teu dia. Eu já não vou nem na igreja mais. Não fica preso nessas coisas não, gente. Discutiu com o marido, discutiu. Já entende. Não vou discutir não. Não vou entrar nessa pilha que você quer não. Não fiz nada, é só uma pergunta. O que é que tem que fazer mesmo? É o Golias? O que é que tem que fazer mesmo? É ir para o culto? O que é que tem que fazer mesmo? É ir para o encontro? O que é que tem que fazer mesmo? Hoje é dia de célula? Eu estou indo para a célula. Pessoas que são focadas não ficam com qualquer milindre e sai. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Versículo 30, virou-se, deixou para lá. Deixa para lá. Tem coisas, aí ó, olha o que o meu pastor me ensinou. E aí quem estava lá viu. Ele falou assim que tem coisa que sai, tem pessoas que saem do propósito por causa de distração. Moda, distração. Distração. Quantas pessoas não saem do propósito de Deus porque começa a falar assim, não, meus amigos tudo quer fazer um negócio, eu vou também. Agora o nosso negócio é pescar. É pecado pescar? Não é pecado pescar, mas tem gente que começa a falar, vou pescar, ou então jogar bola, ou então academia, ou então qualquer coisa. Ele falou, cuidado com as distrações, porque tem distração que te tira do foco. Tem gente que é videogame, jogou um dia, não se contenta. Amanhã nós volta de novo, hein? Depois nós volta de novo, hein? Aí joga de tarde, de noite, janta, já vira madrugada jogando. Ou seja, saiu do foco. Pessoas que pensam grande não podem sair do foco. Não pode perder tempo com aquilo que tira do foco. Nós temos o Espírito de Jesus Cristo na nossa vida. Então não saia do foco, irmão. Foca lá, ó. Foca lá. Você está lá olhando, o Facebook. Aí a tua família fala mal de você, você quer falar mal de você.
e você está lá. Aí, olha só, você perde tempo dentro de casa, remoendo que... Fala assim, eu tenho um propósito maior, eu não tenho tempo para isso não, eu vou estudar. Vou estudar porque Deus quer me usar, eu vou trazer uma palavra, eu vou pregar numa célula, eu vou pregar no meu discipulado, eu vou orar porque Deus quer me usar. Eu não vou ficar atrás disso não, porque Deus tem algo grande para mim. Mexer com Eliabe é guerrinha de irmão, mas mexer com Davi é guerra de gigante. E eu quero orar nessa noite para pessoas que sabem que tem um plano, que tem um propósito, que está no foco. E se não estão no foco, estão como Davizinho, fica lá, porque até quando você está cuidando das poucas ovelhas do pai, você está no foco de Deus. A Bíblia diz que Golias afrontou Israel por 40 dias. E iria ficar 50, 60, 70, 80, 90, enquanto Davi não chegasse. Porque o homem que ia encarar ele era Davi. Tem gigante, irmãos, que está esperando você. Ninguém vai enfrentar, é você. E tem gente que está sofrendo com ele. Aí Deus vai te levantar. E a hora que te levantar, você vai derrubar aquele gigante. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar rei. Cadê o Eliabe, meu irmão, que mexeu comigo? Agora você fala abaixo, que agora rei sou eu mando em você. Ou seja, Deus foi honrando. O propósito de Davi era um, ser rei de Israel. O propósito de Jesus foi outro. O meu propósito é um, o teu propósito é outro. Mas nós não podemos sair do foco. E coisas vão acontecer para você ficar lá abalado, para que você fique conturbado, para que te mexa a tua paz, para fazer você tirar do bolso os poderes que você tem. E o poder que a gente tem é língua, olho, companhia, amizade, tudo. Não vou focar, foca. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Já viu que, como é que, eu não sei fazer isso, não faria, né? A foca, como é que a foca faz? Alguém sabe? Alguém sabe imitar a foca? Ó, como é que faz a foca? Fala para quem está do seu lado assim, ó, foca. Entendeu? Gente, vamos manter o equilíbrio, ó. Vamos manter o equilíbrio. Mexeu com a tua dignidade, mexeu com tudo. Você não sabe o que fala. Davi olhando para Eliabe. O que Eliabe falou que ele acertou? Nada. Primeiro, falou que conhecia Davi, não conhecia. Segundo, falou que ele largou as ovelhas de forma irresponsável. Mentira. Falou que ele foi lá só por causa do exército. Mentira. Ou seja, você vai... Não envolve a alma nisso não. Falou, eu estou num foco aqui, não dá tempo de eu entrar nessas coisas não. E eu quero orar nessa noite para pessoas que sabem que tem um chamado, pessoas que reconhecem seu potencial, que sabem de tudo isso, mas que precisa se preparar para não entrar nos focos errados, não sair do plano e do propósito de Deus. Fique em pé em nome de Jesus.